Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais esse momento de estudos bíblicos na carta de Paulo aos Romanos. Quero desde já te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Hoje é o nosso quarto encontro, Nossa quarta reunião. E nós vamos tratar hoje do capítulo 2 dessa carta. Então, você que tem sua Bíblia, seja no smartphone, seja no seu tablet, ou seja uma Bíblia física, abra comigo em Romanos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o verso 16. Diz assim: Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Verso 7. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então, nós acabamos de ler aqui o capítulo 2, do verso 1 até o verso 16, dessa carta de Paulo aos Romanos. E a partir de então, nós vamos refletir um pouquinho sobre exatamente essa questão que ele começa a desenvolver aqui. O que nós vamos perceber? No último encontro que tivemos, nós vimos sobre a condição dos não-judeus debaixo do pecado. No capítulo 1, verso 18 até o 3:30, Paulo ele defende a necessidade de todos terem um encontro com Deus. Então ele começa falando que, primeiramente, os não-judeus estão sob um estado de condenação,
Isso vai do capítulo 1, verso 18 até o verso 32. Agora a passagem que nós lemos, ele vai falar sobre o moralista, que este também está no estado de condenação, que vai do capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. Depois ele vai falar sobre a situação do judeu. E a situação do judeu, ele cita do capítulo 2, verso 17, até basicamente o capítulo 3, verso 8. E por fim ele encerra do 3:9 ao 3:20, falando que todos os seres humanos estão sob uma situação de condenação, ok? Então, o que nós precisamos avaliar aqui? Quando nós lemos ontem sobre a situação do não-judeu, sobre toda a degradação moral em que eles caíram, sobre toda a situação de condenação que foi produzido sobre a vida deles, né? Que foi consequência do distanciamento de Deus, e não somente do distanciamento, mas o Paulo ele termina o verso 32 dizendo assim: ora, conhecendo eles que a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Então, dá a impressão que todos os não-judeus, eles estavam vivendo sob uma condição de profunda anomalia, sobre uma condição de profundo desvario, de profunda loucura. E, logicamente, embora o maior número de pessoas vivam dessa forma, nem todas as pessoas estão afundadas nesse caos. Mesmo naqueles dias, nos dias do Império Romano, como eu já havia citado, que é um império e é uma comunidade, uma sociedade marcada por muita idolatria, por muita imoralidade e por muitas loucuras na prática de vida das pessoas, sempre existiram, existem e existirão pessoas que vivem num padrão elevado de moralidade. Paulo ele foi contemporâneo de um filósofo chamado Sêneca. E o próprio Sêneca ele foi um dos mestres da moral dentro do contexto do mundo grego. Sêneca foi um filósofo que ele pregou muito sobre a questão da retidão, da moralidade, dos padrões de justiça, dessa necessidade e dessa busca do ser humano por um aperfeiçoamento moral, para que o ser humano ele pudesse experimentar uma vida em justiça, uma vida com maior qualidade, uma vida que pudesse valer a pena ser vivida, né? Então, você tem essa construção, você tem pessoas que elas de fato vivem acima desses padrões que Paulo cita aqui como sendo os padrões pelos quais os não-judeus, os chamados gentios, estão vivendo. E eu me lembro agora de um livro que eu li, que eu gostei muito, chama-se O Discípulo. O autor é o James Houston. E o James Houston, ele começa falando sobre a influência da filosofia grega, do pensamento grego dentro da nossa sociedade, dentro do nosso mundo ocidental. E o Houston faz a citação da busca dos gregos por aquilo que era chamado de aletheia. Aletheia é uma palavra grega pela qual nós podemos traduzir ela por verdade. Então há uma busca, havia uma busca pela verdade,
uma busca para que se, a partir desse entendimento da verdade, pudesse viver padrões morais e éticos altamente elevados. Então, provavelmente, esse segundo capítulo, do verso 1 ao 16, Paulo destina a esse grupo de pessoas. E é interessante que eu acredito aqui que ela não se restringe tão somente a não-judeus, mas também a judeus, porque judeus são citados nessa passagem, né? Em algumas vezes você vai ver Paulo dizendo primeiramente o judeu, depois o grego. Então você percebe que ele coloca ambos os grupos na mesma situação. E qual é o problema da moralidade? Qual é o problema de procurar se viver padrões morais elevados? Na verdade, não existe problema nisso. A busca pelo aperfeiçoamento do ser humano, pelo desenvolvimento pessoal do ser humano, ela é sempre uma busca válida, ela é sempre uma busca necessária, até mesmo porque nós entendemos que a fé cristã, a fé bíblica, ela é uma fé ética, ou seja, ela é uma fé que nos leva a viver um novo modelo de vida. É uma fé que nos leva a mudanças no nosso padrão de pensamentos, de falas, de comportamentos. Ou seja, a fé cristã, ela é uma fé que nos leva a uma mudança nos nossos padrões, nos leva a trilhar um outro caminho. Então, e se você fizer uma comparação, há uma proximidade entre a ética cristã com a ética filosófica, com a ética de Platão, com a ética em Sócrates, com a ética em Epicuro, em Sêneca. Há um paralelo, sim, dessa idealização, dessa busca por uma vida com padrões mais elevados. E quando nós olhamos na prática, nós encontramos, muitas vezes, eu não vou dizer que é a grande maioria, porque não é, mas vamos encontrar muitos ateus ou pessoas que não professam a religião cristã, que no seu modus vivendi, na sua prática de vida, carregam padrões de moralidade na sua prática de vida, às vezes muito maiores do que aqueles que são cristãos. Eu já conheci e convivi com pessoas que não professavam a fé cristã, porém elas tinham um comportamento, um modo de vida assim admirável. Tinham padrões de justiça, de moralidade altos. Tinham padrões de preocupação com a vida de outras pessoas. Havia uma preocupação social muito mais incisiva do que eu vejo muitas vezes em muitos cristãos. Agora, do que Paulo está falando aqui? Do que Paulo está falando no capítulo 2? Ele está falando contra a moralidade? Não necessariamente. Você vai ver que o verso 1 ele começa a demonstrar a seguinte situação. Ele começa a dizer, portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que você julga a outra pessoa, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que te condenam. Então aqui você pode ver que ele está levantando uma situação contra aqueles que julgam outras pessoas, que
tem aquela atitude de reprovar o comportamento ou o modo de vida de outras pessoas, que colocam padrões extremamente altos para as outras pessoas, mas que eles não praticam em sua própria vida. E a isso dá-se o nome de hipocrisia. A hipocrisia é quando nós queremos que o outro viva algo que nós delimitamos, que nós dizemos que ele tem que viver, que é o padrão, mas nós mesmos não praticamos em nossa própria vida. Isso é hipocrisia. Porém, o capítulo 2, do verso 1 ao 16, ele é um texto que exatamente visa falar sobre a questão da condenação dos moralistas. Até porque, embora a vida cristã ela nos leva à prática das boas obras, não são as boas obras em si que faz com que um homem se torne justo diante de Deus. Esse é o argumento do apóstolo Paulo nesses primeiros 3 capítulos de Romanos. Então ele está defendendo esta tese, ok? Está defendendo essa tese, que não são as obras, quer sejam as obras da lei, quer sejam as boas obras morais, éticas de uma sociedade que não conhece a Deus, não é pelas obras que alguém é aceito diante de Deus. Então isso fica muito claro, porque esses capítulos, Paulo enfatiza essa necessidade do homem ser alcançado pela graça de Deus, e ele enfatiza sobre a condição de todo ser humano como sendo uma condição de miserabilidade, como sendo uma condição de condenação, ok? Então entenda que esses capítulos são capítulos que estão se tratando do aspecto da condenação, da ira de Deus, ok? Lá quando você leu no capítulo 1, verso 1, 18, a ira de Deus que fala sobre o juízo de Deus, entendeu? Então, e sobre o julgamento de Deus. Então, todas as situações aqui, elas são situações pelas quais Deus trará o seu julgamento. Agora, quando você pensa nessa questão da moralidade, como eu acabei de citar, de pessoas que não professam a fé cristã, outros que não professam religião nenhuma, são contra todas as expressões de religiosidade, de fé, e ainda assim vivem padrões morais elevados. Você pode se perguntar, então aonde está a condenação? O que acontece sendo que tal pessoa ela vive numa prática ética boa, correta, não é alguém que vive diante da imoralidade sexual, não é alguém que é um assassino, não é alguém que é um caluniador, não é alguém que é escravo de vícios, não é uma pessoa que pode entrar na lista que Paulo apresenta aqui no capítulo 1, verso 29 até o 31, onde ele lista cerca de 21 pecados, vamos dizer assim, 21 falhas morais. Se essa pessoa ela não vive na prática disso, por que ela é condenada? Era aquela velha história que eu ouvia muito na minha adolescência, né? Que alguém falava, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não cometo crimes, por que eu não iria para o céu? Por que eu não teria a vida eterna? O grande problema do moralista, o grande problema
daquele que se agarra no seu padrão moral e ético é que quem está agarrado a isso e quem acredita que ele é aceito diante de Deus por causa da sua própria justiça, ele é alguém que ele nutre um profundo sentimento de orgulho dentro de si mesmo. E aí você vai entender o quê? O orgulho é a raiz de todos os males. Quando você volta lá para o livro de Gênesis, no capítulo 3, o que denomina a queda do ser humano, o afastamento, né, do ser humano da aliança, da comunhão e da vida com Deus? O que a serpente diz para o casal? E no dia que comeres desse fruto, vocês serão como Deus. Vocês serão semelhantes a Deus. Vocês serão independentes. Vocês não vão precisar de alguém vindo aqui dando ordens para vocês. Vocês serão livres. Vocês terão vida. Vocês terão todo o conhecimento. Vocês terão toda a liberdade. Vocês não precisarão prestar contas para ninguém. Vocês serão independentes. Essa tentativa de ser independente é a manifestação do orgulho. Para aqueles que interpretam Ezequiel capítulo 28 e Isaías 14 como sendo a queda de Lúcifer, né, que fazem esse paralelo, porque alguns interpretam nesses termos, você vai perceber então que qual é a grande denúncia? A grande denúncia ali para o possível anjo ali é o orgulho, porque ele quis tomar o lugar de Deus, o trono de Deus. Se você não interpreta Isaías 14 e Ezequiel 28 em termos de estar se falando de Lúcifer, mas você faz uma interpretação mais do texto, entendendo que aquela mensagem em Isaías 14 é contra o rei da Babilônia, provavelmente Nabucodonosor, em Ezequiel 28 contra o rei de Tiro, você vai ver que a denúncia da mesma forma é o quê? O orgulho. Tanto em um texto como no outro, a denúncia, o pecado que está sendo denunciado ali é o orgulho que leva à rebelião, é o orgulho que leva a querer ser independente, a querer ser autônomo na sua existência, a querer ter o domínio e o controle de todas as coisas. Então, quando o moralista ele se apoia no seu padrão de comportamento, quando ele se apoia na sua justiça pessoal, quando ele se apoia nos seus padrões elevados e ele olha para alguém e automaticamente você vai perceber que uma vez que alguém vive esse padrão mais elevado na sua moral, na sua ética, quando ele olha para alguém que está vivendo abaixo disso, o seu olhar é um olhar sempre o quê? Condenatório. O seu olhar é um olhar sempre de julgamento. Ou seja, ele acaba se vendo como alguém superior àquela outra pessoa. Ele acaba se vendo superior àqueles que estão vivendo num padrão de vida que ele considera inferior ao dele. Sendo assim, ele se vê acima dessas pessoas. Então, o orgulho ele independe de crença religiosa. O orgulho é uma condição do coração humano. Então você vai ter o moralista, que ele era o moralista grego, o moralista que estava ali atrelado aos conceitos e praticante da filosofia grega, do modo de vida e de pensar dos gregos, buscando aquilo que eu falei nisso, a chamada aletheia, a busca pela verdade,
a busca pela excelência, né? Que a aletheia não é só a verdade, mas é um nível de excelência na vida, como o estoicismo, que tem grande influência dentro do pensamento e do modo de vida ocidental. Eu acho que hoje, quando você vai ouvindo muitos coaches e muitos, vamos dizer assim, muitos daqueles que propagam e falam sobre desenvolvimento pessoal, eu acredito que por trás dessa nuance, por trás a cosmovisão que está presente ali, é uma visão totalmente estoica. O que era o estoicismo? O estoicismo, ele era um fundamento, ele era uma prática de vida para que você aprendesse a lidar com os seus sentimentos, com as suas dores de maneira neutra. Tanto que eu vejo muitos canais falando sobre desenvolvimento pessoal, e você pode ver que a ideia é sempre você neutralizar os seus sentimentos diante das dores, diante das afrontas, diante das situações que não deram certo. Esse é o conceito de apatia, né? Apatia, que também é uma outra palavra grega, não, patos, dor. A ideia é não sentir dor ou não sentir, é se tornar indiferente a uma situação que promove dor, indiferente a uma perda, tentar superar aquilo por um olhar de fora, entendeu? Por um olhar mais neutro. Então você percebe que o conceito da filosofia grega, essa cosmovisão, ela está muito presente na nossa construção. O cristianismo ocidental sofre uma profunda influência do pensamento grego. Você tem, dentro já da própria composição do Novo Testamento, essas influências, e você tem essa influência na produção teológica, já nos pais da igreja, dos apologistas ali, que vão aparecer no século II, século III, que passam a defender a fé cristã pela filosofia, se utilizando de regras como oratória, entendeu? Juntamente com a teologia. Então a teologia, ela se casa com a filosofia muito cedo dentro da história do pensamento cristão. Você já vê isso presente na própria escrita do Novo Testamento, né? Então, o que vai acontecer? Você percebe que Paulo, então, ele está falando com aquele que não é judeu, que é grego, que está ali na prática das suas disciplinas filosóficas, buscando esse aperfeiçoamento, mas ao mesmo tempo ele quer falar com o judeu que também está agarrado à lei e que a lei carrega padrões éticos extremamente elevados. Então ele se agarra à lei como sendo aqueles que receberam o padrão ético mais elevado dos seus dias, porque a lei é dada a Moisés num contexto de mundo onde se havia muitas injustiças, onde se havia inúmeras ações de imoralidade, onde havia idolatria, onde reinava o paganismo, a adoração a vários deuses. Isso levava, como o apóstolo Paulo defendeu aqui no capítulo anterior, no capítulo 1, que será causa de toda essa loucura, de toda essa insanidade que se instalou na história humana. E aí o judeu, ele se vê como alguém acima da média também, e acima dos outros por ter a lei. E aí vale se lembrar dos dias de Jesus, onde Jesus acusa os líderes religiosos dos seus dias de hipocrisia também,
porque ele fala: vocês colocam cargas pesadas sobre as pessoas, das quais vocês mesmos não são capazes de cumprir. Ou seja, você vai perceber que tanto em um grupo como no outro grupo, você percebe que existe essa questão de olhar-se para si, se vendo melhor do que o outro, se vendo maior do que o outro, e uma vez que se vê melhor e maior que o outro, começa a exercer julgamento. Então, aqui nós podemos concluir e entender que o moralista, ele também está condenado, ele também está sob a condenação de Deus, exatamente por causa do seu orgulho, não por causa da busca de viver um padrão elevado de vida. O problema não é a busca por viver uma vida com padrões morais, éticos acima da média. Não, esse não é o problema. O problema é o orgulho. O problema é o orgulho instaurado ali no coração, que faz com que ele acredite que ele é justo, que ele está salvo por causa das suas obras. Ou seja, ele está querendo dizer, quando alguém diz, mesmo não dizendo, né, mas fica implícito na fala e na atitude de alguém, que ele vai para o céu, ele vai ver Deus, ele vai viver diante do reino de Deus, porque ele é alguém honesto, porque ele é alguém que paga suas contas, porque ele não é alguém que tem vícios, porque ele não é alguém que olha para a mulher dos outros. Quando ele está dizendo que ele está justificado por causa das atitudes dele, ele está querendo dizer que, mesmo inconscientemente, é claro, mas ele está dizendo, ele está declarando que ele pode produzir a sua própria salvação, que ele pode produzir o seu próprio caminho que o leva até Deus. E é exatamente isso que Paulo ele quer mostrar aqui, que ao homem é impossível se achegar a Deus se Deus não tomar a iniciativa de vir ao nosso encontro, que o pecado ele produziu uma ruptura tão grande, uma quebra tão grande no nosso relacionamento com Deus, que esta quebra afetou de todas as formas possíveis, imagináveis e até mesmo inimagináveis a nossa vida, o nosso meio, as nossas relações. Que toda uma situação de abismo foi colocada entre nós e Deus. E se nós só podemos ser conectados a Deus, nós só podemos novamente ser trazidos à presença de Deus, porque Deus tomou a iniciativa de nos trazer de volta para Ele através da entrega da vida do seu Filho. É na morte, é na ressurreição de Jesus que nós experimentamos a salvação. É na morte e na ressurreição de Jesus que nós experimentamos novamente esse elo de sermos trazidos para perto de Deus. E automaticamente, ao sermos trazidos para perto de Deus, somos considerados justos e aceitos pelo Pai através da obra do seu Filho. Então, Paulo ele começa aqui a mostrar sobre o juízo de Deus. E ele apresenta 3 perspectivas sobre o juízo. Primeiro, do verso 1 ao verso 4, ele mostra que esse juízo é inevitável. Do verso 5 até o verso 11, ele mostra que o juízo de Deus é justo. Do verso 12 até o verso 16, ele nos mostra que esse juízo ele é imparcial. Então,
Por que esse juízo é inevitável? Ele começa apontando aqui, primeiramente, esse aspecto da hipocrisia do moralista, onde ele diz, verso 1, Romanos 2:1, portanto és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julga outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que você condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que você se livrará do juízo de Deus? Verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando dessa atitude hipócrita, dessa atitude, né? E lembrando que a palavra hipócrita, ela vem do grego, de uma palavra grega chamada hipócrite. Hipócrite eram as máscaras que se usavam no teatro grego. Era a máscara que servia para você encenar, se tornar um outro personagem, né? Assumir a vida de um outro personagem. Então, essa palavra ela tem um sentido de quando uma pessoa ela assume algo que ela não é, que ela mostra algo que ela não é, que ela tende a mostrar para os outros algo que ela não vivenciam. E é exatamente isso aqui que Paulo está falando, de pessoas que condenam outras pessoas porque elas estão dizendo que aquelas pessoas estão erradas, que elas estão cometendo o erro A, B ou C, mas elas ao fazerem isso, elas também cometem esses erros. Mas o que é comum? As pessoas acenderem uma luz, um farol na vida do outro, para que todo mundo olhe na direção do outro e ele possa esconder os seus erros, as suas falhas, as suas coisas horrendas debaixo do tapete. Normalmente é assim que as pessoas fazem, é assim que tem sido feito há séculos entre os seres humanos, no meio da raça humana. E aí você ainda tem aquelas pessoas que elas tentam se apoiar de certa forma, criando argumentos, dizendo que aquilo é permitido. Há pessoas que criam argumentos para transformar aquilo que é errado ou condenável em algo certo. Elas tentam mostrar para as pessoas que aquilo é certo. Elas criam argumentos para transformar o erro em algo bom. Você pode ver que o verso 18, Paulo começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, que trocaram, que mudaram, que trocaram a verdade pela prática da injustiça, ou seja, que inverteram os papéis, que inverteram as polaridades. E é exatamente isso aqui que está sendo confrontado. Então, o que você percebe? Isso muitas vezes está presente até mesmo na apresentação que se faz de Deus. Fazem uma apresentação de Deus na nossa cultura muito mais parecido com a visão filosófica grega do que o Deus das Escrituras judaico-cristãs. Você pode ver que Deus é apresentado em nossa sociedade muitas vezes quase como que um ser apático. Você pode perceber que as pessoas falam da bondade de Deus, do amor de Deus, que Deus é um pai carinhoso, que Deus é um pai amoroso, que Deus é um pai que entende os seus filhos. E muitas vezes esses discursos são discursos usados
para encobrir situações em um modo de vida que as Escrituras reprovam, que Deus reprova. Polarizamos na nossa sociedade e na nossa cultura um olhar apenas que enfatiza o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. Isso não é errado, mas não pode se esquecer da justiça, da retidão, do juízo, da ira de Deus, do julgamento de Deus. Você precisa considerar, e Paulo vai falar disso lá no capítulo 11 de Romanos, acho que verso 5, verso 12, não lembro agora, que ele diz assim: considerai a bondade e a severidade de Deus. Então, às vezes é apresentado um olhar sobre Deus que Deus lhe parece uma figura paterna do século XXI. Ele parece uma imagem distorcida do que é ser pai e mãe no século XXI, onde os filhos muitas vezes fazem o que querem, onde os filhos controlam ou manipulam seus pais, onde os pais muitas vezes vivem em função dos filhos, mas assim, não na função do cuidado, do amor, da educação, mas muitas vezes compensando a ausência deles porque estão muito ocupados com muitas coisas, então eles compensam dando coisas para os filhos. Então assim, essa imagem é refletida sobre Deus, tipo, ele é o pai que dá os presentes, ele é o pai que dá as coisas, ele é o pai permissível, ele é o pai que a gente manipula, ele é o pai que a gente mente e tá tudo ok. E não funciona assim. Essa é uma distorção do Deus que se revela nas Escrituras, essa é uma distorção da imagem do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, Paulo ele coloca aqui um contraponto no verso 4, onde ele fala: o despreza as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, o que você percebe? Pessoas que se utilizam dessa bondade de Deus para permanecerem na prática da injustiça. E Paulo está dizendo que é exatamente essa qualidade, esse atributo da bondade de Deus que deve nos levar a reavaliar as nossas vidas. Por quê? Porque a bondade de Deus faz com que eu viva quando eu merecia não viver. A bondade de Deus me alcança e me traz a sua presença quando, na verdade, eu tenho todos os motivos para receber o julgamento. Lá atrás, voltando lá em Gênesis, quando Deus disse para o ser humano: no dia que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, você irá morrer. Deus estabeleceu um contrato com o ser humano, uma aliança. Nessa aliança, ele promete todos os cuidados sobre a vida humana. E a parte do ser humano era obedecer. E uma vez que o contrato fosse rompido, eles deveriam perecer. Na verdade, o julgamento mais justo para o ser humano ao romper com a aliança era não ser, era não existir, era serem aniquilados ali mesmo, serem extintos. Imagine a raça humana ser extinta do planeta. Mas o que Deus faz? Deus não extingue o ser humano. Deus resolve redimir, resgatar, restaurar. Então você vê que essa é a manifestação da bondade de Deus. Quando nós não merecíamos, essa bondade nos alcançou.
Ainda em Romanos, mais à frente, Paulo vai dizer assim: Deus prova o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Depois ele diz que o juízo de Deus ele é justo. No verso 5 ele diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústias virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O juízo de Deus é justo. E é interessante que você vai ver que esse juízo ele está atrelado às atitudes. E aí talvez você possa perguntar, mas espera aí, Paulo então não está se contradizendo? Porque assim, ele acabou de falar nos versos anteriores e no capítulo 1 que somos justificados, ou que o justo ele vai viver a justiça pela fé, não pelas obras. E aqui ele está colocando o caráter das obras. A gente precisa entender dois conceitos. Primeiro, a justificação é pela fé. O julgamento é pelas obras. Então você é justificado, você é aceito por Deus pela fé. Mas as suas obras, aquilo que você, que nós fazemos nessa vida, serão os critérios pelos quais nós seremos julgados diante de Deus. Então, o julgamento é pelas obras. E esse contexto aqui, ele está falando sobre juízo, sobre julgamento. Então, ele diz que o julgamento, ele vem por conta da dureza de um coração impenitente, de um coração que não está disposto a se arrepender, que acumula juízo sobre a sua vida, dia após dia. E aí, o verso 6 diz que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. E aí o verso 7 ele fala, dará a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Veja só, perseverar em fazer o bem. Perseverar em fazer o bem. Esse é um dos grandes desafios da nossa jornada. Esse é um dos grandes desafios da nossa vida. Perseverar na prática do bem. Ele diz, dará a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória. Que glória é essa? É a glória humana? Não. É a glória de Deus, que procuram fazer o bem para que o nome de Deus seja glorificado, para que por meio do bem que está sendo feito, as pessoas possam enxergar os atos de Deus nos atos daquelas pessoas. A honra que ele está procurando não é uma honra humana, mas é a aprovação divina sobre a sua vida. É a aprovação de Deus, é o sim de Deus sobre ele. Não é o sim dos homens, mas o sim de Deus. Incorruptibilidade está procurando o quê? Vida, está procurando viver para Deus, viver com os pés caminhando para a eternidade. A esses que procuram isso, receberão o quê? Vida eterna. Agora o verso 8 diz, mas ira e indignação. Da onde vem essa ira e indignação? Da parte de Deus. Aqui está se falando do juízo de Deus. Mas ira e indignação aos facciosos, ou seja, aos que promovem divisões, aos que promovem injustiça, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, ou seja, que deixaram de fazer o bem para praticar o mal. Deixaram de fazer o bem para viver egoisticamente. Quando nós vivemos egoisticamente, nós fazemos com que a nossa vida, os nossos desejos, sejam o centro pelo qual toda a nossa vida gira. E quando nós fazemos da nossa vida o centro, nós descentralizamos
o Senhor do lugar que Ele precisa ter em nossas vidas. Nós nos tornamos senhores de nós mesmos. E sobre esse senhorio que assimilamos em nosso coração, o que vai produzir em nós é, primeiramente, distanciamento, segundo lugar, más colheitas e terceiro lugar, um juízo eminente sobre as nossas vidas. Ele diz no verso 9, tribulação e angústias virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro, você vê, e também do grego. Então ele coloca o moralista, independente do moralista ele ser judeu ou grego, ele está incluso nessa situação. E ele diz, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. E por último ele mostra que o juízo é imparcial, verso 12 a 16, onde diz, assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então ele está dizendo, olha, cada um vai ter o juízo, a recompensa, de acordo com como viveu. Se ele viveu sem lei, ele vai ser julgado como aquele que estava sem a lei. Que lei é essa que ele está falando aqui? É a lei judaica, porque ele está fazendo distinção aqui entre judeus e gregos. Então a lei aqui não é qualquer lei, é a lei Torá, é a lei que foi dada, à comunidade de Israel, a aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel por meio da Torá. Então aqueles que pecaram sem a Torá, que são os não-judeus, que eles não receberam, não foi dado a eles a Torá, a lei. Então eles vivem padrões de ética, de moralidade de acordo que eles construíram em suas sociedades. Você vai ver que antes mesmo da lei de Moisés, a lei ser dada, a Moisés no Monte Sinai, você tem outras sociedades, todas as outras sociedades que elas vivem ali, elas têm leis. Você pode ver que lá na Mesopotâmia existe o chamado Código de Hammurabi, que é muito anterior à lei judaica. Você tem instituições de tribunais de justiça e de leis nas sociedades mais primitivas, porque a organização das leis, a criação de leis, ela é o processo fundamental para que haja organização na sociedade, ok? E aí ele está dizendo que aquele que peca sem lei vai ser julgado como alguém que está sem lei. Aquele que vive em justiça e em retidão sem lei vai receber a recompensa de alguém que viveu sem a lei judaica. E aqueles que pecam na lei, e aí ele está falando do judeu, será julgado de conformidade com a quebra da lei. E aquele que obedece à lei será tido como justo mediante a prática da lei. Ok? E aí nós voltamos aqui, o verso 14 ele diz, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência, os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então ele fala que o não-judeu, mesmo ele não tendo a lei Torá, até porque Paulo, como judeu, ele entende que a Torá, que a lei, foi dada por Deus. Então, que ela é o padrão que reflete o pensamento, a santidade e a forma de estabelecer justiça que existe no próprio Deus. Então, ele fala do não-judeu, do gentio, que mesmo sem ter a lei dada por Deus, eles vivem naturalmente, eles têm atitudes que estão de conformidade com a lei.
não tendo lei, eles servem de lei para si mesmos. O que quer dizer essa frase aqui, servem eles de lei para si mesmos, né? Muitos biblicistas, eles têm várias divergências, tem muitos comentaristas com vários pontos de vista. Mas é provável que quando ele fala que servem eles de leis para si mesmos, significa que a consciência deles, a consciência de cada um, acaba dizendo para você o que você pode e o que você não pode fazer. A consciência de cada um, ela te direciona aquilo que é certo ou que é errado. Mesmo sem conhecer a Torá, mesmo sem conhecer os 10 mandamentos, né, o decálogo, você sabe o que você pode e não pode fazer, você sabe o que é correto ou não. E aí, partindo desse princípio, o que os seres humanos fizeram? O que os homens fizeram? Já que eles estavam organizados em comunidades, começaram a estabelecer leis. Começaram a estabelecer leis para que houvesse organização daquelas comunidades, daqueles clãs no passado, para que a sobrevivência pudesse se dar de uma maneira mais justa, mais íntegra, para que pudesse regularizar a vida, para que a vida ela pudesse ter um padrão, já um padrão mais elevado. Então você pode ver que desde os primórdios isso está nos seres humanos. Se você pegar, ainda que você pense hoje numa sociedade, num país ateu, é difícil falar da Europa, né? Porque nós falamos que a Europa é pós-cristã. A Europa ela sofre hoje uma invasão do ateísmo, mas também na Europa existe vamos dizer assim, essa adesão às espiritualidades contemporâneas, né? Então é difícil falar um pouco da Europa, mas mesmo que você pensasse numa Europa, mesmo a Europa hoje sendo invadida pelo ateísmo, ela tem raízes cristãs. Na Europa onde se deu a reforma protestante, na reforma onde se deu os avivamentos. Então, mas ainda que a gente pudesse imaginar uma sociedade, um grupo de pessoas que não teve contato com as escrituras, que não teve contato com a Bíblia, que não teve contato com a Bíblia hebraica, com o Antigo Testamento, que tem a Torá, a lei, os profetas, né, e os escritos, os salmos, ou não teve contato com o Novo Testamento, uma sociedade que não teve contato com a Bíblia, ainda assim ela vai estabelecer o quê? Padrões de justiça, vai estabelecer leis, porque aquela comunidade ela precisa viver, aquela comunidade ela precisa trabalhar em prol da manutenção da vida. Então, quando se trabalha em prol da manutenção da vida, que se cria leis, que se organiza a sociedade, essa busca pela preservação, pela manutenção, pelo cuidado pela vida, em relação à vida, mostra que a consciência, que a lei da consciência existe no ser humano e que ela está em sintonia com a lei de Deus, com a Torá. Por isso que tem essa fala que ela parece muito, muito complexa aqui no verso 14, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, ou seja, naturalmente, de acordo com a lei, mesmo não tendo lei, eles servem eles mesmos de lei para si mesmos. Aí veja o versos 15. Estes mostram a norma da lei, ou seja, eles, na sua atitude de justiça, eles mostram o quê? Eles mostram o padrão da lei, gravada onde? Nos seus corações. Tá? Aqui existe uma discussão no judaísmo. Se acredita que a Torá ela foi inserida no ser humano antes dela ser dada como um texto, antes dela ser dada como uma lei para a comunidade de Israel. O judaísmo defendia que todo ser humano nasce com uma Torá interna. Mesmo o pagão, ele tem, mesmo não judeu, ele tinha
a Torá dentro dele. Deus criou o homem. Essa é uma fala muito rabínica até, que Deus cria Adão e coloca em Adão, né, que é Adão, a Torá dentro dele, coloca a lei dentro dele, como um parâmetro onde? Na sua consciência, como um parâmetro de saber o que eu preciso fazer ou o que eu não posso fazer. Por isso, ao quebrar, ao desobedecer a lei, para os rabinos é uma leitura muito consciente. Então, assim, ele tinha consciência, diferente de alguns posicionamentos cristãos, né? Principalmente os cristãos que defendem o dispensacionalismo, que chamam a fase antes da queda de inocência. Para o judeu não há inocência ali, na verdade, há uma queda de uma consciência elevada. Ele toma uma atitude que quebra com a lei que está dentro dele e com o mandamento divino da qual ele tinha consciência. Por isso, houve essa ruptura, diferente da leitura dispensacionalista. Mas esse é um outro assunto. Então você vai entender o quê? Que todos os seres humanos, então, eles têm um princípio regulador. Um princípio que regula a vida. Um princípio que norteia a vida. Isso é chamado de consciência. Ao judeu, ao povo de Israel, foi dado a eles a lei, a Torá. Ou seja, que eles vão ser regidos, conduzidos, orientados por ela. É isso que Paulo está falando aqui. Ok? E aí, a ideia central aqui é, na verdade, ele falar que o judeu ele vai ser julgado pela quebra da lei, pela não prática da lei, ou pela prática da lei, que aí ele está falando em tese, porque ninguém consegue cumprir toda a lei, né? Humanamente, nenhum judeu pode cumprir toda a lei. E ele está falando que o não-judeu ele vai ser julgado pela lei do seu coração, pela sua consciência. Se ele quebra, se ele comete crime, se ele faz algo que quebra a lei da consciência, ele vai ser julgado por essa lei, por esse princípio regulador que existe dentro de cada um dos não-judeus. E aí ele conclui essa fala no verso 16 dizendo: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. E aqui ele anuncia o quê? Que haverá de fato um juízo onde seremos colocados diante de um tribunal, onde a nossa consciência, as nossas obras, tudo aquilo que nós fizemos, agimos, estarão expostas, estarão colocadas diante de Deus. Não somente diante de Deus, diante de nós mesmos. Com isso, nós encerramos aqui essa passagem, né, esse parágrafo que fala exatamente sobre essa questão da moralidade, sobre os críticos e os moralistas. Então aqui nós já concluímos, nós vimos no capítulo 1, verso 18 a 32, que os não-judeus estão debaixo da condenação. E agora, no capítulo 2, do verso 1 ao 16, nós vimos que os moralistas, independente de serem judeus ou gregos, também estão debaixo de condenação, porque eles estão seguindo o seu próprio coração, regidos pelo seu orgulho e na tentativa de serem independentes, descentralizam Deus da realidade das suas vidas. No próximo encontro, assim sendo, se Deus nos permitir amanhã, falarei agora sobre a condenação do judeu, ok? Então é isso. Estou encerrei essa passagem aqui. Quero orar com você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse tempo, pela tua presença em nosso meio. Peço que abençoe os teus filhos, que os guie e os conduze.
mediante a tua graça e amor, Pai. Peço a tua bênção sobre cada vida em nome de Jesus. Deus abençoe em Cristo. Te convido a continuar lendo essa carta, você mesmo aí na sua casa. Leia esses 16 capítulos, reflita sobre eles. São de fundamental importância para a nossa consciência no Evangelho. Ok? Deus abençoe, um forte abraço e até mais.